Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Colossenses. Provavelmente nessa semana nós estaremos então encerrando a nossa meditação nessa carta e vamos entrar em uma meditação especial. Nós vamos então entrar no capítulo 4, falando sobre perseverança na oração. Dos versículos 2 até o versículo 6, Paulo fala sobre perseverar na oração. E ele diz: sejais perseverantes na oração, velando nela com ações de graça. E também orai por nós, para que Deus nos abra a porta para a palavra, para dar a conhecer o mistério de Cristo, por cuja causa fui posto em prisão, para dá-lo a conhecer e que fale dele como devo fazê-lo. Conduzi-vos sabiamente para que com os de fora, e aproveitai a vossa oportunidade, e a vossa forma de se expressar seja sempre com graça, como se estivesse temperada com sal, e saibais de que modo deveis responder a cada um. Perseverança na oração. Paulo estava aqui, parecia que estava ansioso, para que o povo de Colossenses pudessem conhecer plenamente o Evangelho de Cristo. Então, Paulo não se cansa de exortar, o povo de Deus a ser diligente na vida de oração. Orar é uma ação, é uma disciplina. Uma das coisas que sem dúvida nós iremos lastimar quando chegarmos no céu será o fato de havermos passado tão pouco tempo em oração. Especialmente porque nós sabemos quantas vezes nossas orações já obtiveram respostas. Existe um grande mistério relativo a este tema, pois muitas perguntas não têm resposta. A melhor atitude para o cristão é não procurar analisar, dissecar ou compreender os mistérios mais profundos da oração. O melhor a fazer é continuar orando com fé singela, deixando de lado toda a especulação intelectual. Por isso Paulo diz: devemos perseverar na oração, vigiando. Isso nos lembra também o pedido do Senhor Jesus aos discípulos lá no jardim do Getsêmani: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Eles não vigiaram e caíram no sono. Nós devemos vigiar para não adormecer e para afugentar pensamentos vãos e a letargia e as ideias irreais. Também devemos vigiar para que nosso tempo de oração não seja roubado. Além disso, nossas orações elas devem ser feitas, como diz aqui Paulo, com ações de graça. São orações que devem ser regadas, veladas por ações de graça. Devemos agradecer a Deus não apenas pelas respostas às nossas orações, mas também pelas orações que ainda não obtivemos resposta. Seu amor, o amor de Deus, quer o melhor para nós. A sua sabedoria sabe também o que é melhor para nós. Seu poder obtém o melhor para nós. Por isso, muitas orações ainda não obtiveram resposta. Paulo aqui também pede no versículo 3 aos Colossenses que se lembrem dele também e dos servos de Deus que estão com ele em Roma. É um fato extraordinário que esse servo do Senhor não peça para ser libertado da prisão, não, mas para que Deus lhe abra outra porta, a porta da palavra. O desejo do apóstolo é que Deus lhe abra as portas para pregar a palavra. Olha, que lição importante nós podemos extrair daqui. É possível que tenhamos procurado abrir nós mesmos as portas do serviço cristão. Eis um perigo a ser evitado.
Quando Deus nos abre uma porta, podemos entrar com confiança, sabendo que é Ele quem nos dirige. Entretanto, se nós abrimos portas por nossa conta, jamais teremos a certeza de que estamos no centro da vontade de Deus e logo começaremos a implantar meios carnais para continuar com ela aberta. A obra de Deus. O pedido específico aqui de Paulo é que Deus lhe abra a porta da palavra, a fim de falar o mistério de Cristo, pelo qual ele estava algemado. O mistério de Cristo nesse versículo é a verdade acerca da igreja, e em particular aquele aspecto dela que pode ser definido como o Cristo para os gentios. Esse foi o aspecto da mensagem do Evangelho entregue a Paulo para ser pregado. Foi pelo fato dele ter coragem de afirmar que os gentios poderiam ser salvos como os judeus e que os líderes judaicos conseguiram enviá-lo para Roma como prisioneiro. Há quem ensine que o grande mistério da igreja foi revelado a Paulo durante o tempo em que ele esteve na prisão. Por isso eles dão ênfase às epístolas da prisão, menosprezando os evangelhos e outros livros do Novo Testamento. Porém, nós devemos saber que a pregação do mistério foi a causa dele ser preso. Assim, ele deve ter sido revelado a Paulo antes da sua prisão. Paulo estava ansioso para manifestá-lo, ou seja, pregá-lo de tal maneira que fosse facilmente compreendido pelo povo. Deve ser esse o alvo de todo crente que deseja tornar Cristo conhecido. Não há nenhuma virtude em ser profundo. Nosso alvo deve ser as multidões, e para poder fazer isso, a mensagem de Deus deve ser apresentada de forma clara e simples. O cristão, ele deve se portar com sabedoria para com aqueles que são de fora, diz Paulo. Deve reconhecer que seu comportamento no dia a dia está sendo observado o tempo todo pelos descrentes. O mundo se interessa não pelo nosso andar, o mundo se interessa exatamente mais pelo nosso andar do que pelo nosso falar. Às vezes é preferível ver um sermão a ouvi-lo, viver um sermão a ouvi-lo. Não queremos dizer com isso que o cristão não precisa confessar a Cristo com seus lábios. Porém, é muito importante que o nosso comportamento corresponda com o nosso falar. Jamais devemos dar a oportunidade para que se diga: é maravilhoso falar, mas ele é péssimo no andar. Aproveite então as oportunidades. Aqui Paulo fala, significa comprar as oportunidades. Todos os dias temos diversas chances de testemunhar do poder do Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quando surgirem tais oportunidades, temos de estar preparados para aproveitá-la. Aproveite. A palavra comprar implica em custo. Custe o que custar. Nós devemos sempre estar pronto para compartilhar o nosso precioso Salvador com aqueles que ainda não o conhecem. Nossa palavra deve ser sempre agradável, temperada com sal, ou seja, palavras que curam, que edificam, que reanimem, que fortalecem, para sabermos como responder a cada um. Se a nossa conversa deve ser sempre agradável, então devemos ser corteses, humildes e parecidos com Cristo. Nossa conversa deve ser livre de fofocas, de frivolidades, de leviandades, de impureza e principalmente da amargura. Aqui a expressão temperada com sal pode ter várias significações. Para alguns, significa que a nossa conversa deve ser agradável e ao mesmo tempo honesta e sem hipocrisia. Outros, sabendo que é o sal que dá gosto à comida, acham que Paulo está dizendo que a nova conversa não deve ser insípida ou sem sabor, mas sempre de algum proveito, como dizem alguns escritos. Paulo, então, trabalha aqui para nos ensinar a melhor maneira de explicar, então, esta frase, estudando a linguagem do Senhor Jesus. Ele disse à mulher apanhada no adultério: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Aqui nós vemos o quê? A graça do sal.
Primeiro a graça, eu tampouco te condeno. Depois, o sal, vai e não peques mais. Em outra ocasião, ao lado do poço em Samaria, ele disse a uma samaritana: dá-me de beber. Vai, chama teu marido. Vemos na primeira conversa a graça, enquanto na segunda vemos o sal. Para saberdes como deveis responder a cada um. Pode ser que o apóstolo Paulo esteja pensando nos gnósticos que assediavam os colossenses com suas doutrinas erradas. Aqueles crentes deviam estar preparados para responder aos falsos mestres com palavras de sabedoria e de fidelidade a Cristo. Amados, que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!